Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miqueias passando aqui para continuar falando sobre missões, né? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, né? Ele é maravilhoso, né? Ele, antes dele subir aos céus, ele deixou a grande comissão, a grande missão para os seus discípulos, para aqueles que ele chama, né? E ele foi o exemplo, né? Ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele em tudo foi exemplo. Em oração ele foi o exemplo. Em jejum ele foi o exemplo. Ele foi tentado pelo diabo. Passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele foi tentado. Então em tudo ele foi o exemplo. E até na missão ele é o nosso maior exemplo. Aqui em Mateus capítulo 28, versículo de número 16. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele estava falando que ele é onipotente. Eu tenho todo o poder no céu e na terra, sobre todos e todos. Sobre o que é concreto, o que se pode pegar, e aquilo que não se pode pegar, que é abstrato. Versículo 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a consumação do mundo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até a consumação do mundo, porque esse mundo aqui um dia terá fim. Um dia Deus irá destruir esse planeta, porque ele já criou um novo céu e uma nova terra para os salvos, né? Para aqueles que fizeram uma aliança com ele. Então, tratando de missão aqui, o Senhor Jesus ele deixou aqui escrito em Mateus 28, 18 a 20, para a gente fazer discípulo de todas as nações, para a gente testificar, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui em Marcos, eu quero falar sobre o Senhor Jesus pegou um homem endemoniado que tinha uma legião de demônios e transformou ele em um missionário. Lá no primeiro vídeo, ele pegou uma mulher adúltera, uma mulher que tinha má fama, trabalhou na vida dela e transformou ela em uma missionária. Ela foi falar dele na cidade lá de Sicar, em Samaria. E aqui vamos ler um texto em Marcos, capítulo número 5. Um endemoniado curado, fala aqui. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E chegaram-se ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos, e afogaram-se
no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então veja que o homem que foi liberto pelo Senhor Jesus, ele queria ir com Jesus, seguir. Jesus, porém, não lhe permitiu, no versículo 19. Mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Você já anunciou para os seus, para os da sua casa, como Deus, você que já encontrou a verdade, você que já está no caminho que é Cristo, que conduz à vida eterna, já anunciou para os seus quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida? Porque foi o que Jesus ordenou para este homem que queria segui-lo. Mas Jesus falou: não, vai para os teus. Anuncia tudo quanto Deus fez e como teve misericórdia de ti. Então Jesus pegou um missionário, um endemoniado, e fez dele um missionário, incumbiu ele dessa missão. E nessa região que ele morava tinha cerca de 10 cidades. E ele obedeceu ao Senhor Jesus. Porque veja que o Senhor Jesus, assim que ele desceu do barco, que ele desceu na província dos Gadarenos, veio ao seu encontro, logo que ele saiu do barco, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Veja onde esse homem morava quando ele não conhecia Jesus. Ele morava nos sepulcros. Não é normal uma pessoa morar nos sepulcros, no cemitério. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então veja, quando os homens prendiam ele, versículo 4 do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então os homens já tinham prendido ele com várias formas, com vários tipos de cadeias ali, e ele esmigalhava, ele quebrava, porque o poder não era um poder, não era a força de um ser humano natural, era o poder dos espíritos malignos que moravam nele. Eram muitos, legiões de demônios moravam naquele homem, a ponto que ele não morava em casa como qualquer ser humano comum, ele morava nos sepulcros. E também ele andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Esse homem ele andava nu. Tem essa passagem, ela tá em Marcos capítulo 5. Ela está em Mateus capítulo 8, do versículo 28 a 34. E Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. Então os três escritores escreveram acerca dessa passagem: Mateus, Lucas e Marcos. Então esse homem, ele tinha legiões de demônios morava nele. E essa legião fazia com que ele andava nu, morava nos sepulcros, comendo carne de defuntos, que não é normal uma pessoa se alimentar assim. Isso tem em muitas religiões nos dias de hoje. Pessoas que invadem cemitérios, violam sepulcros para ter relação sexual com cadáveres, para comer carne de cadáveres, porque estão possessas por legiões. Isso existe no dia de hoje. Então os homens daquela região já tinham prendido ele com várias cadeias, mas ele despedaçava, ele esmigalhava, e ninguém o podia amansar. Ele andava clamando de dia e de noite,
Esse homem ele era feroz, era como um animal, atacava as pessoas. Mas quando Jesus chegou ali, né, ele veio ao encontro do Senhor Jesus, no versículo 7 do capítulo 5 de Marcos, no capítulo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus perguntou o nome dele para que as pessoas que ali estavam vissem que o que aquele homem fazia não era um homem natural, não era um homem comum, era uma possessão demoníaca. Por isso que o Senhor Jesus perguntou o nome dele: qual é o teu nome? Jesus não perguntou o nome dele para fazer gracinha, para dizer que tinha poder, para falar que ele era o Todo-Poderoso, para fazer teatrinho dentro da igreja, entendeu? Jesus perguntou o nome dele para que as pessoas soubessem que tudo aquilo que ele fazia ali, quebrando as cadeias que ele era preso, agredindo as pessoas, sendo feroz, andava nu, dormia nos sepulcros, comia carne humana. Então, Jesus falou isso para que as pessoas soubessem que ali era uma operação das trevas. A ponto que os demônios, quando viu Jesus, a legião, eles vieram e adoraram, porque reconheceram a divindade de Cristo. E falaram com o Senhor Jesus: não nos mande para o abismo, porque o abismo é uma cadeia de espíritos malignos. No abismo há milhares e milhares ou milhões de anjos, que hoje chamamos demônios, presos, ferozes, que tem muito poder, não tem todo o poder como o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque vai ter lugar que a gente vai fazer missão, vai pregar o Evangelho, e vai ter pessoas assim, e vai ter pessoas querendo parar a obra, a missão. Aqui antecede uma tempestade. Antes de Jesus chegar nesse lugar, ele mandou os discípulos ir para o outro lado, para que eles tivessem uma experiência, atravessar para o outro lado. E ali, Jesus está dormindo na polpa do barco, e se levantou uma grande tempestade no mar. Mas essa tempestade foi levantada pelas trevas, porque a luz do mundo estava chegando naquele lugar. Jesus, a luz do mundo, estava chegando naquele lugar. Então as trevas levantou uma tempestade para ver se ele não conseguiria chegar ali na terra dos Gadarenos. Mas ele, provando que ele tem todo o poder no céu e na terra, ele falou: acalma-te vento e cala-te mar. Ou seja, ele calou o vento e mandou o mar se aquietar. E quando chegou lá, ele repreendeu aquela legião de demônios sobre a vida daquele homem. Ninguém conseguiu parar, mudar a situação daquele homem. A ponto que prendiam ele e ele esmigalhava as prisões. Mas Jesus chegou lá e falou para ele: olha, eles adoraram Jesus, reconhecendo que ele era filho de Deus Altíssimo, e rogaram que o Senhor não mandasse ele para o abismo, porque o abismo é uma prisão de espíritos, né? E não é um lugar bom. E rogaram ao Senhor que o Senhor mandasse ele para os porcos. E o Senhor ordenou que os espíritos fossem para os porcos. E quando os espíritos entraram nos porcos, cerca de 2.000 porcos, eles foram e se precipitaram num despenhadeiro, caíram no mar e morreram afogados. Ali as pessoas que estavam ali, uma parte, quando viu isso acontecer, foi na cidade chamar o povo para falar do acontecido. E uma outra parte ficou ali. E o interessante é que, quando a gente vê no primeiro vídeo, quando eu falei da mulher samaritana, que o Senhor Jesus usou ela para chamar o povo da cidade, para que eles ouvissem a palavra e fossem salvos, os samaritanos rogaram ao Senhor Jesus que ele ficasse na terra lá com ele. O Senhor Jesus ficou alguns dias com ele.
E eles não queriam que o Senhor Jesus saísse de lá, porque eles encontraram a salvação, eles encontraram o amor, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Eles encontraram ali estava a luz do mundo que alumia todo homem. Então os samaritanos rogaram ao Senhor que eles ficassem, né? E aqui, quando esses homens viram o que aconteceu, esses homens eram atacados por aquele homem, né? Quando eles viram o que aconteceu, que o Senhor Jesus libertou aquele homem, mandou a legião de demônios sair dele, e os demônios entraram, rogaram ao Senhor, pediram para ir para os porcos, e os porcos se precipitaram e morreram afogados. Uma parte foi na cidade chamar o pessoal e a outra ficou lá vendo os acontecimentos. E aquele homem ficou são. Ele estava nu, o Senhor deu uma roupa para ele e estava ali conversando com ele. Quando você lê o texto nos 3 evangelhos, vai dizer que o texto vai dizer que este homem estava nu e o Senhor deu uma roupa para ele e o vestiu. E ele estava ali conversando calmamente, né? E o Senhor Jesus falando para ele: olha, agora você vai para os teus e conta tudo como Deus teve misericórdia de ti. Ou seja, Jesus pegou um homem endemoniado que comia cadáveres, que morava nos sepulcros, que os homens tinham aprendido várias vezes, eles tinham quebrado várias grilhões, várias amarras, que agredia o povo da região, era muito feroz, clamava de noite e de dia. E acontece isso. Eu conheci uma mulher que ela clamava de noite e de dia, palavrões, 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 porque ela estava endemoniada. Então Jesus mandou esse homem fazer uma missão: ide para os teus e conta como Deus teve misericórdia de ti. E este homem começou a anunciar na sua cidade para os seus, em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ele foi testificado do Senhor Jesus. Então aqui está, um homem que foi liberto e se tornou um missionário, né? E voltando um pouco mais atrás, falando, os samaritanos rogaram que o Senhor ficasse com eles. E este pessoal aqui, uma parte, eles rogaram que o Senhor Jesus saísse dos seus termos. Tá entendendo? Então eles tiveram mais piedade, mais misericórdia dos porcos. Eles preferiam mais a sujeira, porque tiveram prejuízo. Eles preferem mais, tem pessoas que são assim, eles preferem mais a sujeira, mais os porcos, mais lidar com porcos que representam o pecado, do que receber ao Senhor Jesus. Então, veja, os samaritanos rogaram ao Senhor. O samaritano era inimigo dos judeus. Quando conheceram o Senhor Jesus, o aceitaram como Salvador. Os samaritanos rogaram que o Senhor ficasse com ele. E disse: já não é pela tua palavra, pela da mulher adúltera lá, a mulher que estava no poço lá. Já não é pela tua palavra que cremos nele, mas pelo que vimos e pelo que ouvimos. E aqui os homens, estavam ali a luz que alumia todo homem, o Salvador do mundo, e eles rogaram que se retirasse. O Senhor Jesus se retirou, mas ele deixou ali um missionário. Olha a importância maravilhosa de um missionário. E eu estou aqui hoje louvando a Deus, pregando o Evangelho aqui, porque o Senhor Jesus usou missionários para nos alcançar. O Senhor Jesus enviou aqui a esta terra chamada Brasil 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 homens suecos, homens que ouviram o chamado do Senhor. Eles eram suecos, os 2 estavam nos Estados Unidos, os 2 não se conheciam, mas lá nos Estados Unidos o Senhor fez com que eles se conhecessem. Eles eram de igrejas tradicionais batistas e o Senhor os levou a conhecer o pentecostalismo, a doutrina do Espírito Santo. O Senhor transformou uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja batista tradicional. O Senhor transformou ela em uma igreja pentecostal, e a ponto que teve que separar. Quem era tradicional ficou para um lado e quem era pentecostal foi para o outro. Então, quem não aceitou a doutrina do Espírito Santo ficou ali e foi formada uma igreja dali daquela outra igreja. A mesma coisa aconteceu no Brasil. O Senhor os enviou em
1910, em novembro de dia 5 de novembro de 1910, o Senhor enviou esses dois homens suecos para fazer uma obra em Belém do Pará. E esses homens não sabiam onde era, mas eles foram à biblioteca junto. O Senhor usou um homem por nome Udim, Adolf Udim, dizendo que o Senhor tinha uma obra com aqueles dois, o Daniel Berg e Gunnar Wingre, em Belém do Pará. Eles não sabiam onde era. E eles foram procurar numa biblioteca um mapa e viram que o Pará ficava no Brasil. E eles pegaram um navio no dia 5 de novembro. O Senhor Deus falou que eles iam viajar no dia 5 de novembro. E o interessante é que esses homens, eles não tinham condições financeiras. E o pouco dinheiro que eles tinham só dava para chegar até Nova York. Para de lá, eles ter de alguma forma arrumar dinheiro para vir ao Brasil. E quando chegou em Nova York, eles conseguiram uma quantia lá de $93. E o Senhor mandou ele doar para uma obra missionária, para um jornal missionário. E eles tiveram que doar, porque Deus estava provando eles. Deus estava ensinando a eles a depender de Deus. Eles foram, o dinheiro que eles tinham, eles foram até Nova York. Quando chegaram lá, eles conseguiram dinheiro lá, $93. Eles doaram para um jornal, um jornal que falava de missão. E prestes a viajar, eles foram num culto. E o pastor lá na igreja, lá receberam eles, convidaram eles, sabendo que eles iam viajar em missão. O pastor convidaram ele e falou, o pastor não fez campanha para a igreja fazer doação, mas o pastor só falou assim, da igreja: os irmãos que tiverem alguma oferta para ajudar os irmãos que vão fazer missão, que os irmãos o entreguem no particular. E eles tinham doado $93, isso é maravilhoso. E o Senhor Jesus deu 3 vezes mais do que aquilo que eles tinham contribuído lá, porque Deus estava ensinando. E quando eles chegaram no dia da viagem, dia 5 de novembro de 1910, aí eles não tinham navio para vir, mas Deus tinha falado que era no dia 5. Então, e teve um reboliço lá no porto em Nova York. E esses homens ficaram lá e até que foram avisados que um navio chamado Clemente tinha se atrasado e eles iam poder embarcar. E eles embarcaram na 3ª classe do navio Clemente. As malas deles não puderam vir. Eles só trouxeram bagagem de mãos. E ali, esses homens já vieram pregando o evangelho. Daniel Berg e Gunnar Wingre já vieram testificando. 2 jovens suecos que Deus escolheu para fazer missão no Brasil. E quando eles chegaram ao Brasil, eles não conheciam ninguém. Ele não conhecia ninguém. E eles chegaram ao Brasil, desembarcaram em Belém do Pará, foram caminhando, seguindo os outros viajantes, rumo a uma praça, e chegaram na praça, sentaram, oraram a Deus, e depois almoçaram lá, comeram pela primeira vez a comida brasileira, ouviram o sotaque brasileiro, assim como Deus tinha revelado lá na boca do irmão Adolf Udim, lá nos Estados Unidos. Eles tinham ouvido lá o irmão falar em português lá, assim como ele ouviu nos Estados Unidos. Quando ele chegar no Brasil, ele ouviu o idioma do povo. E Deus tinha falado que ia enviar ele para um povo muito simples, para um povo pobre, que eles iam ensinar os primeiros rudimentos da doutrina da fé cristã em Cristo Jesus. E assim esses homens começaram a fazer a obra. Eles depois que eles oraram numa praça, almoçaram, oraram numa praça, teve um pessoal lá que tinha chegado em viagem também, perguntaram se eles tinham achado hotel, eles não. Aí eles direcionaram ele para um hotel onde eles estavam, onde eles ficaram uns dias lá, até que ele conseguiu achar o endereço de um pastor metodista. E eles foram lá, e o pastor metodista falava inglês, porque eles falavam sueco e inglês, eles não falavam português. O pastor lá da igreja metodista falava inglês, que era americano, né? E ele conduziu ele para a igreja tradicional, a igreja batista. E ali ele conheceram o pastor batista e passaram a morar no porão da igreja, pagando um certo valor de aluguéis. E ali eles, com o tempo, aí o Daniel Berg, ele era o mais novo, ele foi trabalhar em uma fundição para conseguir dinheiro.
E o Gunnar Wingre foi estudar o português. Então Daniel Berg trabalhava para pagar o curso de português do Gunnar Wingre e para a alimentação. Olha o companheirismo desses dois. Daniel Berg era mais novo, conseguiu trabalho, começou a trabalhar para se alimentar, pagar o aluguel e pagar o curso de português para Gunnar Wingre. Gunnar Wingre aprendia e passava para ele. Foi assim que esses homens começaram. Eles começaram ali a frequentar o culto na Igreja Batista Tradicional. Quando eles começaram a pregar sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, começou a pregar e eles começaram a fazer orações na casa dele também. Alguns irmãos da igreja começaram a frequentar, a ponto que uma irmã que tinha um câncer na boca, uma enfermidade na boca, ela não frequentava a igreja, uma irmã chamada Celina de Albuquerque, ela foi curada, ela recebeu a cura. Ela foi batizada com o Espírito Santo também, foi a primeira mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. E junto com ela orava a irmã Maria Nazaré. A irmã Maria Nazaré contou para os demais irmãos, e isso chegou ao conhecimento de todos os obreiros da igreja, evangelistas, pastores, diáconos, e o inimigo das nossas almas, Lúcifer, Satanás, se levantou naquele lugar, tomando o diácono daquela igreja, marcou uma reunião e falou que quem concordasse com aquela doutrina ali do batismo com o Espírito Santo estaria excluído da igreja. E 19 pessoas concordaram. Então a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina de Albuquerque. A segunda foi a irmã Maria de Nazaré. Então eles começaram a se envolver, né, com o Espírito Santo, a conhecer essa doutrina. E ali também houve uma ruptura, porque quem era tradicional e não acreditou, ficaram lá naquela congregação, e a igreja começou num salão, na casa lá da irmã Celina de Albuquerque. Foi onde começou a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E se hoje eu estou aqui falando para vocês o Evangelho, é porque esta obra me alcançou. Em 2005 eu comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas no terceiro vídeo eu vou contar, para não ficar muito longo. E ali o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou. Então Deus é maravilhoso. Deus tem libertado as pessoas para fazer dela também um missionário. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E eu vou tratar disso no terceiro vídeo agora, falando da descida do Espírito Santo. No próximo vídeo, falando do preparo do Senhor Jesus para com os discípulos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.